o vendedor não deveria ter o monopólio do relacionamento. O representante comercial também não. Então a empresa tem que ter mais de um ponto de contato. Quando eu terceirizo a responsabilidade de todo tipo de relacionamento por uma única pessoa, eu como empresa estou fazendo uma gestão errada de risco. Eu preciso ter mais pontos de contato. Quando a gente implementa Inside Sales, uma equipe de apoio, certo? E eles começam a trabalhar junto com o representante e começam a aparecer muitas coisas interessantes. Então, se começa a fazer uma gestão à distância, não diretamente do representante, mas sim começa a monitorar se isso está sendo feito ou não. A mesma coisa, é a mesma lógica para a equipe externa. Cliente A e B+. O gestor tem que estar perto de cliente A e B+. Seja representante comercial ou seja CLT. O que eu mais escuto no mercado, o representante comercial fala, cara, meu gestor não aparece aqui, cara. Parece que é uma terceirização do cliente para o representante comercial. Tá errado. Então, assim, seja qual for o modelo, cliente A e B, o gestor tá perto. E aí você vai atender clientes grandes estrategicamente, porque cliente grande, muitas vezes, precisa de um suporte muito grande que o representante comercial não consegue atender. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Marcelo e eu íamos gravar às 10 da manhã, e aqui que a gente está gravando são 11h20, então você já vê como rola. A gente falou de um pouco de tudo, e até que a gente falou, então vamos gravar. Então, conversa de sócio é exatamente sobre isso. Revisamos muitas coisas, inclusive o assunto que a gente vai falar. O assunto que a gente vai falar surgiu de uma pergunta que uma cliente nossa fez no evento do Sales Summit, que foi em Curitiba, e a gente está gravando hoje numa sexta-feira. O evento acabou de acontecer há poucos dias atrás, foi um sucesso. Para você que não participou, se você quiser participar o ano que vem, entre em contato, porque é no Hard Rock Café, são 50 lugares, esgota muito rapidamente, e a gente basicamente só fala de gestão e liderança. É fechado para clientes, e às vezes a gente convida algum próximos, contatos que têm interesse, mas é em roda a mesa é redonda, então a gente faz roda de discussão, tem troca entre os participantes, é um evento muito interessante. E a Sabrina, que é cliente nossa, levantou a mão no final do evento e fez uma pergunta que Marcelo e eu achamos muito, muito forte, muito importante, e a gente já falou sobre ela anteriormente em artigos, etc., mas nunca fizemos um podcast sobre isso. E a pergunta é, quando representante comercial, quando equipe própria? E é uma discussão bem interessante, porque, inclusive, ela abre, se você parar para pensar, quando canais novos, por exemplo. Então, porque a gente está pensando quais são as formas que a gente tem de entrar em contato com clientes, de prospectar, de relacionar, de fazer pós-venda. Então, você começa a ter que gerir as opções que você tem como líder, e representante comercial ou equipe própria, tem prós e contras, cada um deles tem seu momento, não são excludentes, Marcelo e eu, a gente está de acordo em relação a isso, são complementares, mas você precisa entender muito bem quando que você vai fazer. Marcelo tem curso sobre isso, tem podcast sobre isso, com o pessoal da Mercos, então é muito conhecido nessa área, já fez mentoria com muita gente, entrevistou muitos campeões, representantes que trabalham muito bem também, então conhece muito a fundo essa área. Então, tanto que quando a Sabrina levantou a mão e fez a pergunta, eu imediatamente comecei a rir, porque disse, pronto, o Caetano aqui vai dar uma mini aula. E o assunto é esse hoje. Então, se você está nos vendo, nos ouvindo, está pensando, deveria ter representantes ou não, entre em contato, porque podemos ajudá-lo. Se você já tem representantes e acha que eles poderiam ser melhor trabalhados e mais eficientes, entre em contato também. E se você não tem ainda equipe própria, só tem representantes e está pensando, será que eu deveria ter também em alguns lugares, em alguns momentos, uma equipe própria? Também temos essa experiência. Então, só para reforçar de que a conversa de hoje é sobre coisas que você deveria estar visualizando antes de começar a trabalhar esse assunto, mas se você está passando por isso nesse momento, seria um prazer e uma honra podermos trabalhar juntos, a gente tem muita experiência nessa área. Inclusive, depois deixe nos comentários se você tiver alguma outra dúvida em relação a isso. Marcelo, introdução longa aqui, porque tinha bastante coisa para falar, mas agora é a tua vez. Eu quero falar, em primeiro lugar, obrigado para todo mundo que foi no Sales Leaders Summit, foi muito legal.
estar com vocês lá. Vou fazer um desafio aqui, Raul. A gente vai deixar embaixo desse podcast, em algum lugar, uma lista virtual, porque o ano que vem nós vamos fazer 2 eventos, Sales Leader Summit. E se você quer se inscrever para participar do evento, como o Raul falou, são eventos pequenos, escreve ali por que você quer participar, quem é você, e a gente vai abrir uma lista virtual e a gente depois vai conversar com você sobre esses eventos. Pode ser, Raul? Você acha uma boa? Eu acho excelente. Inclusive, eu queria comentar duas coisas que saíram de lá. A gente estava fazendo, revisando as avaliações, e as pessoas que vão estão todas em cargo de liderança e estão acostumadas a ir em grandes eventos, né? Então, o pessoal participa, viaja, tudo, e a nota foi 9 ponto alguma coisa, quase um 10 de participação. E um dos comentários que eu ouvi é que nunca ninguém tinha visto as pessoas anotando tanto, né? Porque foi super prático, foi super útil. E você, Marcelo, até comentou, né, que tinha um pessoal que você estava meio preocupado, será que aproveitou ou não? E aí eles te mostraram as anotações e tinha como uma coisa como 8 páginas de anotações na apostila e eles falaram foi muito, muito produtivo. Então, né, muito legal. Vamos criar um indicador que é anotações por minuto para o nosso evento. Isso, A exatamente. gente ganha um prêmio aí em anotações por minuto. Mas assim, coloca esse nome aqui, não dá para participar todo mundo, tem pessoas que compram, tem pessoas que são convidadas, porque são nossos clientes, mas coloca seu nome aqui se você tem interesse, vamos abrir aqui. Se tiver vending de plataforma for, vai ter essa lista virtual aqui para você colocar seu nome, e a gente construiu, ano que vem serão 2 Leader Summits, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. A gente não vai falar locais, mas um local ali perto de São Paulo, e outro local em Curitiba, que é onde a gente faz sempre, é a nossa casa, é uma das nossas casas, né? A gente tem escritório em Jundiaí, em São Paulo. Então, eu tenho certeza que se você quiser participar, vamos abrir essa lista já em 2025 para falar sobre o evento 2026. Aí você vê se tem perfil, conversa, e aí a gente provavelmente estará juntos. E é quase que essa dinâmica do podcast aqui que você nos dá o prazer de ouvir. Representante comercial ou vereador CLT. Vou falar uma coisa aqui que eu falei lá no evento e eu quero reforçar. Às vezes as empresas confundem o nome com a função que quer que a pessoa exerça no mercado. Então, eu defendo muito que quando uma empresa contrata uma pessoa, um vendedor ou um representante comercial, de alguma forma ele está contratando acesso a alguns clientes. Eu sei que a gente pode romantizar, o representante pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, mas eu tenho uma história. Legal, você tem uma história que foi construída e a construção dessa história é o acesso que você tem a determinado grupo de clientes. Eu sou radicalmente contra quando uma empresa compra esse acesso, contrata um representante, depois manda o representante embora e tira o acesso do cliente do representante que está fazendo um bom trabalho. Eu acho isso, e não tem nome para isso, eu acho isso muito ruim, ela contratar já com essa intenção. Mas de verdade, quando ela contrata o representante comercial, ela contrata o acesso. Por isso que o representante comercial tem que ter um cuidado para cuidar bem da sua carteira de clientes, que é de verdade o que as empresas estão contratando. Então, quando você tem acesso, seja você um vendedor CLT, seja você um representante comercial, é isso que a empresa busca no mercado. Então, eu vejo que muitas vezes as empresas, elas não têm claro qual é o objetivo delas, ou qual é o perfil do representante comercial que ela quer trazer, ou do vendedor CLT, e ela acaba trazendo um amontoado. Ela traz representante de uma região que não tem acesso, que é novo, traz representante que tem estrutura, traz representante que não tem sistema, traz representante que não tem uma série de coisas, e se ilude de que ele vai fazer isso depois que se tornar representante da empresa. Está errado. Né? Ele tem que ter a lógica dele de trabalho, o acesso dele ao mercado, o acesso dele aos clientes, a estrutura dele de atendimento ao cliente, e a empresa contrata essa estrutura, essa lógica e esse acesso. Então, para mim, a nomenclatura, se ele é CLT, se ele é representante comercial, ela não impacta tanto. Até porque eu já vi empresas que têm representante comercial que têm o grupo mais engajado do que muita equipe CLT. E já vi muita equipe CLT que tem o grupo menos engajado do que muita estrutura de representantes comerciais. Então, aqui, como é tradicional no nosso podcast, eu vou falar que depende muito de você, líder, da maneira com que você faz a gestão. A maneira que você faz a gestão é tão ou mais importante do que o nome da equipe que você tem na sua mão. É claro que tem diferenças, e a gente vai falar sobre isso no podcast de hoje, mas na verdade, você tem que ter o que é que eu quero, qual é o meu objetivo, qual é a velocidade de acesso que eu quero ter a esses clientes no mercado. Sabe que eu estava notando aqui, uma das coisas que eu noto é que o pessoal
vai fazer processo de recrutamento e seleção de equipe própria de um jeito, e aí geralmente é um jeito mais sério, etc. No GEC, que é o meu curso de gestão de equipes comerciais, é o módulo que eu mais reprovo pessoas, porque o processo de recrutamento de vendedor em muitas empresas ainda é muito amador. É só uma pessoa que entrevista, é só uma entrevista, não pergunta uma sequência de coisas em relação a etapas e processos de venda. Então, eu acho que é uma coisa que precisa melhorar muito. Mas se você olhar o processo de recrutamento e seleção de representantes, eu acho que é mais falho ainda e pior, é diferente. Então você tem um modelo que, né, qualifica, que é mais rigoroso, que, né, filtra bem, e dos representantes a impressão que me dá é que algumas empresas elas demoraram para entender que o processo também precisa ser rigoroso, também precisa ser sério. Então esse é o primeiro passo. Segundo, para mim, tem uma questão estratégica. Por que é que eu opto por um ou por outro? Tem questões, por exemplo, de custo. Então, tem-se a percepção de que uma equipe própria naturalmente custa mais do que ter um representante terceirizado. Eu não vou ter os custos fixos, talvez eu tenha alguns custos variáveis, né? Eu posso ajudar com algumas coisas, mas a percepção de custo faz com que muita gente tome uma decisão que talvez não seja a correta, eu só estou procurando o custo. Quando você está querendo ampliar, e por exemplo, você pensa no mercado brasileiro, nossa, gigante, eu não vou conseguir atender o Brasil todo, mas eu gostaria de vender mais e de ampliar meu volume. Então, o que eu faço? Eu pego e contrato representantes comerciais, deixo eles meio soltos, porque a maior parte das empresas ainda não gere corretamente, mas eu estou dizendo, eu consigo uma aceleração com custo baixo. Essa é quase que parece para mim ser o processo decisório. Então você tem a parte de custo, você tem a parte de, vou chamar de capilaridade, certo? Então, tipo, onde que eu estou conseguindo atingir, o representante eu consigo acelerar muito rapidamente. Né? Para você montar a equipe própria é um processo lento. O representante já está, né, trabalhando. Então eu acelero. E, ao mesmo tempo, eu vou começar a pensar onde que eu tenho a necessidade de um contato um pouco mais aprofundado com o cliente. O que eu vejo? Que tem alguns tipos de produto ou serviço que são naturalmente mais fáceis de fazer uma venda que tem um representante. Eu não preciso muito aprofundamento. Quando eu tenho um produto mais caro, um ciclo de venda mais longo, né, eu preciso uma explicação mais técnica, uma interação com várias pessoas dentro da empresa, porque vai ter um influenciador, vai ter um usuário, quer dizer, tipo, tem uma venda mais complexa, o representante não é, talvez, a melhor pessoa, porque o produto ou serviço sendo vendido é complexo. Então, aqui, para mim, tem uma sequência de perguntas que poderiam ser feitas, e, de novo, eu não acho que exista um modelo perfeito. Quem está com equipe própria geralmente acha que ela não está sendo eficiente como poderia e às vezes está pensando, será que eu deveria ter representantes em alguns lugares? E a pergunta está correta. Tem gente que está só com representante pensando, eu deveria talvez estar com equipe própria, sim. E tem gente que está com o modelo híbrido dizendo quando que eu faço um ou o outro. Eu acho que essa questão de custo, capilaridade, né, o acesso a clientes, né, o Marcelo sempre fala, quando eu estou entrando com representante, eu estou comprando acesso, é isso, certo? Mas tem uma questão de que margem que eu tenho, porque se eu tenho margem baixa, meu custo vai ter que ser baixo, eu vou talvez trabalhar com representante. Se eu tenho margem alta, provavelmente eu posso ir para vendedor, né? Então, você vê que custo, acesso e margem, ou né, o meu produto ou serviço, na verdade, que eu estou vendendo, meio que vão começando a direcionar. E, particularmente, aí, Marcelo, acho que você pode opinar sobre isso também, acho que existe um processo de maturação do modelo comercial da empresa que muitas vezes começa com representantes comerciais e depois começa a dizer em alguns lugares, em alguns momentos, talvez, se eu não conseguir que o representante realmente faça o que ele precisa ser feito, eu coloco equipe própria. Né? Então, tipo, qual que é a tua opinião em relação a isso? Então, imagine, porque temos empresas em diversas fases né? Eu já posso estar há muitos anos no mercado e eu já estou com a equipe consolidada, ou eu posso estar começando. Você vê isso influenciando a equipe própria ou representante? Raul, acho que você colocou um ponto super importante aí, que é se o representante não está fazendo o que ele tem que estar fazendo. Porque assim, eu conheço representantes comerciais, por exemplo,
grande amigo meu, que é o Afonso. O Afonso é representante comercial e ele representa algumas marcas do sul do Brasil inteiro. Do sul do Brasil inteiro, marca de instrumento musical. Só que acontece, ele tem uma estrutura, ele tem gestão da carteira de clientes, ele tem não sei o quê. Quem vai tirar o Afonso dessa posição? Eu não seria louco de tirar, porque ele tem relacionamento com o cliente, ele tem estrutura, ele tem... O problema é quando ele começa a não fazer o que ele tem que fazer. E aí você tem que tomar decisões, do tipo, não vai ficar no sul inteiro, vai fazer não sei o quê. Mas veja que depende tanto da empresa quanto do Afonso. A empresa que for querer tirar ele nesse momento, vai arrumar um grande problema. Por quê? Porque ele tem o controle da carteira de cliente, ele tem acesso, ele tem tecnologia, ele tem software, ele tem gestão. Então a empresa vai comprar uma briga. E a briga é muito fácil. Quando o cara é bom, ele já sabe onde ele vai. Um concorrente está de olho e ele vai trazer. Mas você falou uns pontos super importantes aí, Raul. Em primeiro lugar, a empresa precisa definir o perfil do representante que ela quer trazer. O que eu vejo é que as empresas fazem um amontoado de representantes. Traz um que tem carteira de clientes, outro que não tem carteira de clientes, um que está mais maduro, outro que está mais maturo. Eu sei que não é fácil achar representante comercial, assim como não é fácil achar vendedor CLT. Mas eu vejo que as empresas vão se amontoando. A gente, por exemplo, na Venda Mais, quando vai contratar um representante, a gente olha em primeiro lugar para a carteira de clientes dele. Né? Como é que está a carteira de clientes, quantos clientes ele tem, frequência de compra. Então, primeira coisa, entenda a carteira de clientes do cara. Se você está comprando acesso, é isso que você está comprando. Segunda coisa que a gente olha para ele, quem é esse cara no mercado? Qual que é a imagem que a empresa dele tem? Tem uma rede social? É ativo na rede social? Porque hoje em dia, comunicação com o cliente é parte super importante. Se o cara, não tem. Tem um software para ajudar a fazer a gestão da representação comercial? Não tem. Qual é o outro portfólio de representados que ele tem na mão? Estão aderentes à minha representada? São concorrentes? Não são? Então veja que você coloca 4 ou 5 itens que, se a nota for 2, esse cara não serve. O problema é, como o Raul falou, como a empresa não tem um modelo claro de contratação, a nota é 2, mas o supervisor está desesperado porque a região lá tem um vazio, ela vai contratar aquele cara. Se você fizer isso com um vendedor CLT, com um representante comercial, você vai dar errado. Então a primeira coisa é não ter um modelo claro. Porque a história do custo é assim, no começo, quando vende pouco, o custo do representante é mais barato. Mas a partir do momento, o custo do representante passa a ser mais alto, porque a comissão do representante é maior do que a comissão do CLT, e se você tem um fixo do CLT, com o tempo, o custo do representante comercial vai passar a ser maior. E o que garante a permanência do representante comercial na região é a qualidade do serviço e do trabalho que ele consegue fazer naquela região. Então veja que é muito esse olhar, né, esse olhar complementar dentro desse processo. Porque, cara, às vezes bota o CLT lá, faz o processo de contratação errado, também vai dar errado, também não vai funcionar. E o Raul falou um outro ponto que eu acho super importante. O representante, porque o vendedor aguenta. Por quê? Porque quem aguenta o ciclo é a indústria. Pagando lá salário, pagando carro, celular, uniforme, não sei o quê, não sei o quê. O representante tem que fazer essa gestão, é ele. Então essa venda de ciclo longo é muito difícil. É claro que se a venda tiver o ciclo longo, mas depois ela começar a ter recorrência, beleza. O representante aguenta e a empresa compra esse acesso. Agora, se a venda for sempre complexa de ciclo longo, cara, o representante é a mosca branca do olho azul, como diz no mercado. É muito difícil achar esse cara. Então você tem que ver se o seu produto tem perfil para representante comercial, porque às vezes não tem. Às vezes é complexo, às vezes é difícil. E aí o representante comercial não consegue fazer da maneira com que você precisa que seja feito. E se sabe que eu estava pensando aqui em acesso ao relacionamento, a gente sempre fala que o vendedor não deveria ter o monopólio do relacionamento. E o representante comercial também não, certo? Então a empresa tem que ter mais de um ponto de contato. Quando eu terceirizo a responsabilidade de todo tipo de relacionamento por uma única pessoa, eu como empresa estou fazendo uma gestão errada de risco. Eu preciso ter mais pontos de contato. Quando a gente implementa Inside Sales, uma equipe de apoio, certo? E eles, né, começam a trabalhar junto com o representante e começam a aparecer muitas coisas interessantes. A gente descobre se está visitando ou não está, né? A gente vai ver se o pedido estava certo ou não, se poderia ter feito vendas complementares, se o volume está correto. Certo? Então, você começa a fazer uma gestão à distância, não diretamente do representante, mas sim começa a monitorar se isso está sendo feito ou não. A mesma coisa, é a mesma lógica para a equipe externa. Mas o que eu estou vendo, e aí, Marcelo, acho que você pode opinar bem, porque tem muita experiência sobre isso, é como o Inside Sales passa a ser uma ferramenta de acompanhamento, de monitoria, de feedback,
certo? De complementação de áreas e como isso afeta, se você acha que isso faz com que a empresa tenha mais confiança de trabalhar com os representantes ou se o Inside Sales acaba naturalmente fazendo com que você diga agora eu já tenho acesso a esses clientes, poderia ter equipe própria. Como que você vê o Inside Sales nesse momento? Conheço uma empresa de representação comercial que tem Inside Sales e e-commerce B2B. Então, assim, ter um monopólio de relacionamento, como você falou, Raul, com o cliente é sempre temerário. Seja com o CLT, seja com o representante comercial. Por quê? Porque o vendedor CLT, se ele pisar na bola com o cliente e o cliente não tiver um segundo canal para relacionar, ou um gestor mais próximo para relacionar, você vai ter problema. O representante comercial é a mesma coisa. Então, a gente defende muito na Venda Mais como metodologia que o cliente tem que ter acesso a vários canais. O problema é que, às vezes, a empresa começa a tomar decisões assim, então se o cliente comprar aqui do representante, eu vou tirar 0,5% da comissão do representante. E aí ela começou a criar uma guerra de canal. Eu sei que, às vezes, é necessário isso, mas você tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo que as empresas elas querem aproximar do cliente e elas acabam distanciando do cliente e do representante comercial. Porque o representante comercial começa a jogar contra aquele canal que, na verdade, está tirando o resultado. Eu vejo que a construção, e se perguntar bem assim, tem um passo a passo de implantação, por exemplo, de Inside Sales, outros canais nas empresas, como e-commerce B2B, que a gente tanto faz? Tem. Só que a maneira com que você organiza isso é a chave. As empresas falam assim, cara, o que é mais importante? Mais importante é que eu venda com mais frequência para o meu cliente, que eu tenha mais recorrência, que eu consiga atender o cliente melhor. Aí você fala, então não vamos brigar. Vamos fazer todo mundo ajudar o cliente a comprar mais, com mais frequência, com mais mix, com mais margem, que é o que acontece quando ele compra com mais frequência. Então, às vezes, a empresa fala assim, não, eu quero fazer isso, mas aí eu não vou pagar o representante comercial. Cara, aí você armou uma guerra. E essa guerra vai ser sangrenta para a empresa, vai ser sangrenta para o cliente, que vai ficar bombardeado com informações, não compra lá naquele canal, não sei o quê, para no final das contas, aquele 0,5% não representar nada perto da venda que você deixa de fazer, porque você tem mais canais implantados. Então, ter vários pontos de contato, para nós, na Venda Mais, vale para tudo. Vale para o cliente, vale para o CLT, vale para o representante comercial, vale para tudo, certo? Porque isso é conceitual. O problema é que as empresas não fazem isso. Tem representantes comerciais que têm no seu escritório Inside Sales, como eu falei, e tem e-commerce B2B. Então, veja, o cliente passa pelo vendedor externo da representação comercial, pelo Inside Sales e pelo e-commerce B2B, e passa por um suporte da empresa também. Cara, não vai ter churn nessa carteira, ou se tiver vai ser um churn muito pequeno, porque você tem controle da operação. Então isso é o que a gente tem que buscar. É claro que isso é uma exceção à regra, um representante comercial que tem uma estrutura como essa, apesar de cada vez estar ficando mais barato ter o e-commerce B2B, por exemplo, mas é a maneira que a gente consegue fazer para ter mais segurança. Então, mais uma vez, modelo é importante, mas a gente precisa de verdade olhar e falar o que eu acredito, qual é o meu princípio. Nunca ser nem representante cêntrico, nem CLT cêntrico, nem inside sales cêntrico. É múltiplos canais para que o seu cliente se sinta bem atendido e seja efetivamente bem atendido. É cliente-cêntrico. Na verdade, é cliente-cêntrico, né? Então, e os canais estão ali com uma missão, cada um tem o seu papel. E uma das coisas que eu queria deixar claro, para você que é CLT ou para você que é representante e está nos ouvindo, nós apoiamos muito os dois, certo? E acreditamos que a empresa que está trabalhando de um jeito ou de outro, ou híbrido, está certíssima, desde que apoie e faça corretamente e que, né, reforce o papel de cada um, seja do inside, seja da equipe externa, seja do representante, cada um tem o seu papel, tem graus de competência em todos eles, certo? E nós queremos que você e o líder tenha uma equipe super, super competente, porque quando o representante ou o CLT ou o Inside Sales fazem bem o seu trabalho, todo mundo ganha, todo mundo se beneficia. Só complementar aqui essa fala sua, porque assim, por exemplo, cliente A e B+. O gestor tem que estar perto de cliente A e B+, seja representante comercial, ou seja CLT. O que eu mais escuto no mercado, o representante comercial fala, cara, meu gestor não aparece aqui, cara. Meu gestor não aparece comigo para ir junto no cliente. Parece que é uma terceirização do cliente para o representante comercial. Está errado. Então, assim, seja qual for o modelo, cliente A e B, o gestor está perto.
Ah, você pode tomar decisão, como o Raul falou, pô, cliente A eu vou atender direto. Se isso tiver um acordo seu com o representante comercial, beleza. O que não pode é ir fazendo essas movimentações de uma maneira em segundo plano em tempos que seu grupo de representantes tem grupo de WhatsApp, né, cara? Então, Zé, não tem mais mudança em segundo plano, né? Tudo acontece claramente. Mas a empresa pode decidir, vou atender esses clientes desse tamanho via venda direta. Pode ser uma decisão, desde que isso seja pensado estrategicamente, e aí você vai atender clientes grandes estrategicamente, porque cliente grande muitas vezes precisa de um suporte muito grande que o representante comercial não consegue atender. Agora, tem empresa que fala assim, legal, você vai lá, representante comercial atende, mas eu ponho uma equipe de suporte, de promotor junto aqui, tem representante comercial que põe promotor, mas é exceção. A empresa vai fazer esse múltiplo atendimento. É o representante, mais o gestor, mais uma equipe de promoção lá fazendo a coisa acontecer. Outras empresas decidem, eu vou assumir esses clientes para mim. Indeniza o representante, vai lá e assume esses clientes grandes para ele, ou contrata um representante já deixando isso claro. Se a regra for clara do processo, aí a definição da empresa, como é que ela vai fazer. Mas a regra tem que ser clara. E eu vejo que as empresas ficam normal nessa insegurança, e muitas vezes elas chamam a venda mais, para falar assim, meu, o que vocês fariam? Né? Porque a gente já plantou centenas de empresas nesse processo, então a gente chega e fala, meu, o que você quer? Não, cara, eu quero só faturar mais, eu quero atender mais clientes. É uma estratégia. Não, cara, eu estou cansado disso daqui, tem uns caras que não estão funcionando mesmo, eu preciso tirar esses caras. Aí é outra estratégia. Você tem que definir qual é uma estratégia para que você faça a movimentação com segurança. Antes da gestão e antes da movimentação tática, tem a definição da estratégia que você tem que tomar. Eu concordo. E é uma gestão proativa permanente, onde que eu vejo que está o maior problema, seja no Insight, seja na equipe própria ou na terceirizada, que é o mercado evoluir, demandar um crescimento, um desenvolvimento, né? Então uma mudança de processos, de atitudes, né? Até do uso de tecnologia, de você se adequar ao novo padrão, porque a régua vai subindo, né? E o problema aí está, para mim, na acomodação. Aí os representantes têm um porém de que, né, legalmente, eu não posso tomar algumas atitudes, e aí é mais de influenciar o representante para que ele faça a jornada de crescimento, e muitos deles, como você falou, porque, né, no teu curso você entrevistou muitos deles e continua entrevistando, né? Então na tua rede de relacionamento você vê que a cabeça é de empresário. Né? Então, um bom representante, ele pensa como empresário, uma boa representante pensa como empresária. Quando eu estou mais próximo, e aí o Insight Sales é o mais próximo de todos, né? Eu consigo muito facilmente detectar o que precisa treinar, o que precisa melhorar, o feedback é imediato ali, do tipo, eu estou muito próximo. A equipe externa já tem que fazer uma gestão diferente. Mas eu acho que, de maneira geral, tem um olhar que precisa estar muito consciente em relação a dizer, espera aí, nossos clientes estão, né, aumentando o grau de exigência, a concorrência está aumentando, eu tenho que gradativamente ir melhorando também. Se eu estou repetindo padrões ou processos que me trouxeram até aqui, que funcionaram no passado, provavelmente não é o que vai me levar para frente. E aí, de novo, não interessa se é Insight, se é equipe própria ou se é o representante. A questão é, estamos evoluindo, e o gestor ou a gestora que tem que coordenar isso tem que estar muito claro, porque você pode ter um canal ou né, uma equipe toda que está começando a ficar defasada, mas é porque o processo, o modelo está atrasado, e aí você precisa encontrar formas novas. Ou você pode ter pessoas dentro da equipe que estão começando a ficar atrasadas, estão desviando, mas o que você, como gestor ou gestora, não pode fazer é dizer, eu estou casado com este cara, eu só trabalho desta forma. Isso, para mim, é o mais limitante de tudo, e aí você vai claramente ter um problema, porque o mercado evolui e muitas vezes exige que você tenha esses modelos híbridos, que são um pouco mais complexos de gerir, mas é a única forma, de verdade, de você atender melhor os seus clientes e de você continuar crescendo de maneira consistente. Porque senão o que acontece é que você se apega ao jeito conhecido de trabalhar. Por exemplo, eu só tenho equipe própria. Não vou trabalhar com representante, a gente trabalhou lá 15 anos atrás, contratamos 3, não deu certo, e a gente falou, nunca mais na vida vamos trabalhar com representante. É errado isso. Certo? Porque 15 anos atrás era uma situação completamente diferente, o modelo de recrutamento não estava maduro, podemos melhorar,
O que acontece é que provavelmente concorrentes teus que têm essa abertura e que estão desenvolvendo estão aproveitando essas oportunidades. Na verdade, está abrindo brechas. Então, se você pensar de forma cliente-cêntrica, você vai entender que a resposta muitas vezes passa por um modelo híbrido. Marcelo. É exatamente isso. E a gente vai pensar muito claramente, o que você falou é perfeito, Raul. Essa equipe está evoluindo comigo? Não. Se essa equipe não está evoluindo comigo, eu tenho que dar um feedback para a equipe, porque às vezes também a empresa não dá feedback para o representante comercial, porque acha que o representante comercial é obrigado a sozinho no mercado, treinar sozinho, não tem feedback e quer que ele desenvolva. Então, você vai orientar o representante comercial, assim faria com o CLT. Não evoluiu, você vai substituir. Se você vai substituir por um outro representante, por um CLT, aí depende do quanto você tiver de faturamento na sua região, né? E aqui sendo muito claro, se você tiver, vai substituir porque o cara não está dando conta do recado, não é porque eu quero furar o olho dele, é porque não está dando conta do recado. Vou substituir esse cara por um representante comercial ou por um CLT. Aí você vai tomar decisão dentro do faturamento que você tem na região. Agora, se o representante está cumprindo o seu papel, o representante tem os clientes na mão, não tem porquê você mudar de base. E às vezes eu vejo a empresa mudando e se complicando muito dentro desse processo, porque o representante efetivamente tem muitos clientes na mão. E está fazendo o seu papel, ele é bom, né? Então, tipo, se eu estou cliente-cêntrico e o representante realmente é também cliente-cêntrico, então mais força para o representante. Eu quero mais que o representante trabalhe. Mas, para mim, eu aprendi uma coisa, o Jack Welch, que, né, foi CEO da GE, uma época, todo mundo estava falando nele, mas ele tinha uma coisa que ele chamava da lei dos 3 strikes. Tive 3 conversas com uma pessoa sobre o mesmo tema e a coisa não evoluiu, então está na hora da gente encerrar esse relacionamento. E então para o líder funciona muito isso. E eu acho que, de novo, se é inside, se é equipe própria ou se é um representante, eu vou acompanhar, vou dar feedback. O processo é muito parecido. Embora a gestão seja à distância, a importância que eu estou dando à missão de vamos ser clientes cêntricos, vamos atender bem, vamos vender mais, é a mesma. Então, tipo, as conversas, os processos são muito parecidos. Você adapta, você adequa, mas a lógica é muito parecida. E se eu estou subindo a régua, que naturalmente é necessário para você atingir metas maiores, e uma equipe está começando a ficar, uma parte da equipe está ficando defasada, precisamos encarar e precisamos ter as conversas duras. E o processo, para mim, de revisão de pessoas também é muito parecido. Não tem por que ter uma lógica diferente de que aqui é uma coisa e lá é outra. Pode ter, talvez, né, tempos diferentes, porque você, né, vai ter uma proximidade ou outra, tem todo um investimento, tem que, né, contratos, etc. Mas a lógica, de forma geral, é muito parecida, porque está tudo baseado no mesmo conceito. Queremos atender melhor os clientes e queremos vender mais para esses clientes. Então, eu quero crescer. Então, acho que a forma de pensar disso que o Marcelo estava falando é lá desde o começo, a gente está reforçando, né, a mesma lógica. Então, só para reforçar, Marcelo, e aqui terminar, eu quero relembrar as pessoas de que o tipo de produto ou serviço que você está vendendo ajuda a definir isto, porque produtos complexos, ciclo longo, né, então, venda muito técnica, provavelmente minha equipe própria é melhor do que representantes. Ciclos mais rápidos, com reposição, onde eu tenho essa venda assim, representantes são fantásticos. O custo inicial de montar uma equipe de representantes é mais baixo, então o que não deveria fazer com que você baixe a qualidade do teu processo de recrutamento e seleção, continua exigindo exatamente as mesmas coisas. Essas pessoas vão te representar. Lembre também que você precisa reforçar a comunicação, feedback, avaliação de indicadores, direcionamento, quer dizer, você está influenciando as pessoas, talvez um pouco mais distante, porque, né, não está tão próximo como o inside, como equipe própria, mas continua exigindo um papel de gestão proativa, não é nem ativa, é proativa. Você vai estar lá. Se você está há mais de, sei lá, 3 ou 6 meses sem visitar um representante de seus principais clientes, você já tem que repensar a tua forma de gestão, porque você está muito distante. Aí depois não adianta terceirizar essa responsabilidade para o representante. É você, como gestor ou gestora, que não estava tão próximo e não está acompanhando, certo? Então, tipo, vamos lembrar que tem uma grande responsabilidade nossa. Marcelo, para terminar, comentários teus? Alguma coisa que você gostaria de reforçar? Para terminar, eu vou contar a história da empresa que eu falei lá no começo, da empresa que teve sucesso com o representante comercial, para você ver que a gente falou desde o começo aqui. O importante é a estratégia. Uma empresa que vende produtos para o agro, né? Eles vendem produtos para
fazer ração, né? E eles estavam no Brasil inteiro, né? Espalhados pelo Brasil, mas a empresa falou bem assim, eu preciso dar um salto. Então ela pegou e mapeou as principais cooperativas do Brasil que consomem muito o perfil de produto deles. Mapearam as principais cooperativas do Brasil, que não é nada difícil, certo? E mapearam quem eram os principais representantes que forneciam para aquelas cooperativas. Mapearam os representantes comerciais. Grandes, médias e pequenas cooperativas, e mesmo pequena cooperativa já é grande, mapeou, chamou os representantes comerciais, sabia já o quanto era a remuneração, falou bem assim, olha, nossa empresa é essa, o nosso objetivo é esse, o nosso futuro é esse, nós estamos contratando uma equipe de representantes comerciais para atender esse perfil de cliente e você está aqui na nossa pré-seleção. Tenho 3 que atendem aquela cooperativa lá que você está, mas a gente está conversando primeiro com você porque a gente viu que você tem um respaldo muito grande lá dentro e eu vou ter que pagar uma comissão de X. A comissão deles era quase 40% mais alta do que a comissão que o mercado normalmente trabalha. E ele falou, e eu quero acessar a cooperativa. Fizeram isso com todos os representantes comerciais que atendiam as principais pequenas, médias e grandes cooperativas do Brasil. Conseguiram montar um quadro de representantes comerciais que tinham acesso direto às cooperativas. Sem dúvida nenhuma, nesse segmento do agro, foi a empresa que teve maior crescimento que o Venezuela. Eles não venciam fazer fábricas para atender a demanda que eles próprios criaram. Até foi uma coisa meio muito disruptiva, ter necessidade de alavancagem para conseguir fazer esse crescimento. Mas hoje são uma empresa bilionária no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro ele tinha um objetivo, aí ele definiu uma estratégia, ele resolveu pagar por essa estratégia, conquistou essa base de representantes, você pode falar, o representante poderia ter vindo ou não poderia ter vindo, eu defendo que todo mundo está fazendo negócio no mercado, então assim, não é um está traindo o outro, é business do lado da empresa e business do lado do representante, então ele tem que ter noção desses dois lados, foi lá e acessou o mercado e conseguiu um resultado extraordinário. Tinha a estratégia deles. Até hoje eles continuam com esses representantes comerciais, ou seja, muitos de vocês podem falar, agora corta o representante e vai atender direto. Não, esses representantes comerciais trabalham no máximo com 2 empresas, certo? Mas alguns trabalham só com uma empresa, que é essa empresa que eu estou falando para vocês, e tem resultados extraordinários, os caras estão ganhando muita grana, a empresa vale muita grana no mercado. Estou contando a história para você, para falar que não é ser CLT, não é ser representante comercial. Você poderia falar, Caetano, mas poderia contratar CLT? Poderia. Só que você teria que contratar, se você quisesse essa velocidade de crescimento que eles impuseram, você teria que contratar um CLT que tivesse acesso a essas cooperativas. Porque se você contratar simplesmente uma equipe de CLT maravilhosa, com conhecimento técnico de nutrição maravilhosa, mas ele não tiver acesso a essa cooperativa, esse processo de entrada vai demorar 5 anos e se os caras que estiverem lá atendendo forem muito bons, quem sabe você não consiga fazer isso. Certo? Então eles decidiram a estratégia deles, pagaram o preço do acesso ao mercado e foram atendidos pelos representantes comerciais. Está todo mundo feliz. Cooperativa feliz, indústria feliz, representante feliz. E tem suporte de insight, tem suporte de tudo, certo? Mas tudo lá na mão do representante comercial. Você pode falar, pô, mas ele está pagando mais comissão do que os outros pagam. Quanto isso valorizou a empresa deles e quanto isso deu de retorno para ele? Isso é a conta que tem que ser feita. Então, seja qual for o modelo, você tem que ter a sua estratégia. Tem uma frase que eu falo sempre nas minhas palestras, que é do Alvin Toffler, ou você tem uma estratégia, ou você é parte da estratégia de alguém. Essa empresa teve a estratégia e o caminho foi com o representante comercial. Qual que é a sua estratégia? Perfeito. Para pensar aí, e sabe que eu estava me lembrando de uma discussão que eu passei o ano passado, onde os vendedores próprios da empresa não estavam conseguindo visitar com a frequência os clientes que deveriam. E aí eu falei, por que vocês não contratam representantes? E eles falaram, não, aqui a gente só com equipe própria. E eles estavam sendo tão dogmáticos que eles... E agora eu estou pensando que seria claramente uma opção ter trabalhado, mas a estratégia dele não era uma estratégia, era simplesmente uma decisão de que a gente só trabalha com equipe própria. Não é cliente-cêntrica a decisão. Nosso modelo é esse e pronto. E se ele for falho, paciência, a gente vive com a falha. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, qual que é a tua estratégia? Porque se você não tem, você é parte da estratégia de alguém. Vamos assumir o controle desse processo e vamos tomar as decisões estratégicas corretas. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você tem equipe própria, se você tem representantes, compartilhe suas experiências, suas dúvidas, isso pode ser tema, pauta, pode ser um monte de coisas aqui para a gente, mas lembre, antes de mais nada, pense em ser cliente-cêntrico e pense na tua estratégia.
Isso sim é que vai te ajudar mais a tomar a decisão correta. Grande abraço, obrigado e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast. Até lá, boas vendas.